Eu vou abrir o jogo, mas eu quero a tua ajuda. 10 dias, 10 orçamentos para tua serralheria pela internet. Então, fica ligado nesse vídeo se você quer participar deste desafio. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Segredos Serralheiro. Eu sou o Jonathan Delazuano. O nosso objetivo aqui é transformar esse mundo de serralheria num mundo muito melhor em todo o Brasil, tá? A gente quer crescer em empresa de serralheria e a gente quer também, como empresa de serralheria, eu, como sócio de uma empresa de serralheria, também quero crescer a minha empresa de serralheria, mas acima de tudo isso, fazer com que todo o mercado cresça de forma generalizada. E eu acredito que é possível através de conhecimento, através de estudo. E hoje, exclusivamente o vídeo de hoje, eu vou abrir uma forma uma metodologia que eu utilizo dentro da minha empresa de serralheria para conseguir 10 orçamentos em 10 dias pela internet, tá? 10 dias úteis aí eu consigo esses 10 orçamentos na minha empresa de serralheria. Eu vou falar como eu faço isso para vocês aqui, mas acima disso, eu vou propor um desafio para você que está começando, para você que tem a sua serralheria e ainda não tem um sistema estruturado a implantar esse sistema ou qualquer outro sistema para que consiga ter um resultado próximo como esse, ou então um resultado até melhor do que esse, e principalmente marcar a gente aí para a gente estar sabendo que você também está conseguindo fazer algo parecido. Então, se você está aí iniciando com uma empresa de serralheria, ou então se você já tem uma empresa de serralheria há alguns anos no mercado e tem uma metodologia, eu quero que você nos compartilhe essa metodologia também, mas é sobre exatamente isso que a gente vai falar dentro do vídeo de hoje. Se você já gostou da ideia, deixa um like aqui no vídeo, dá um joinha pra gente aí, para incentivar a gente a continuar fazendo vídeos como esse. Sem mais enrolação, vamos para nosso conteúdo. Primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui é se você sabe por onde começar. Muitas vezes as pessoas que estão começando agora com serralheria, sejam então vendedores que vendem para alguma outra empresa de serralheria, ou então empresas de serralheria que estão começando mesmo, às vezes como autônomo, como MEI, ou às vezes até na informalidade, não sabe como conseguir os seus primeiros clientes, ou então como conseguir orçamentos, que eu acho que é o mais principal, né? Antes de você ter venda, antes de você conseguir vender para um cliente, você tem que ter um orçamento. E é justamente por isso que a gente está falando aqui dentro dessa ideia de 10 dias, 10 orçamentos, que é para principalmente ter os orçamentos e depois ir afinando esses orçamentos para daí sim conseguir vender. Mas quem está começando, né? Por onde começar? Poxa, Jonathan, o que eu faço? Eu vou fazer folder, vou pôr na internet, eu vou publicar no Facebook, vou publicar no Instagram, vou ir de porta em porta, batendo empresa em empresa, vou fazer networking profissional. Qual que é a melhor forma de fazer? Existem inúmeras formas e eu acredito que existem diversas estratégias que funcionam, tá? Eu vou falar de uma estratégia muito específica hoje aqui, que envolve o site da minha empresa de serralheria, tá? Que pode ser o site da tua empresa de serralheria, que você pode fazer isso de maneira gratuita, e inclusive eu já falei, já fiz um vídeo aqui no site explicando como fazer um site de maneira gratuita para a empresa de serralheria. Não vou deixar em lugar nenhum na inscrição, se você quiser você procura aqui, porque eu já falei sobre isso, então tem no canal, dá uma procurada, vê esse vídeo, vê outros vídeos, mas a gente vai falar sobre ele, já falou sobre ele e a ideia é trabalhar dentro dessa estratégia, é onde eu consigo, e então é sobre ela que a gente vai utilizar. E existem formas como, por exemplo, networking profissional, existem formas como fazer prospecção ativa, que é onde você vai de obra em obra batendo aí, procurando o serviço, procurando o cliente, também são opções que funcionam e eu acredito que é uma opção muito válida. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho diferente, principalmente para quem está começando aí, que é talvez fazer a propaganda na internet. Se tua empresa de serralheria não tem propaganda na internet, eu vou falar então hoje essa estratégia, essa metodologia que, vamos dizer assim, depois de você preparar ela, os orçamentos começam a entrar de forma automática, sem que você precise fazer ajustes diários, aí apenas fazendo um ajuste semanal, um ajuste quinzenal nesses teus anúncios, você consegue ter o retorno da tua empresa de serralheria e você consegue ter então essa média aí de cada 10 dias úteis, 10 orçamentos para a tua empresa. Então, na verdade, essa é uma estatística
que eu tenho dentro da minha empresa de serralheria, e você vai até me ajudar a descobrir se ela funciona dentro da tua empresa de serralheria também. Então esse vai ser o desafio e é sobre isso que a gente vai falar. Mas acima de tudo, se você está começando, o que é o mais importante? Entender uma estratégia, como que você vai fazer, porque às vezes você vai abrir várias frentes sem estar bem formatado uma estratégia. Às vezes você vai fazer network profissional, às vezes vai fazer prospecção ativa, às vezes vai fazer anúncio na internet, porém você não consegue fazer bem nenhum nem outro e você não consegue orçamento e você não consegue vender justamente por não ter uma estratégia bem definida. Então, primeira pergunta aqui respondendo para vocês. Sabe você hoje na tua empresa de serralheria, sabe por onde começar? Sabe qual estratégia que você vai utilizar? Então, primeiro ponto que você precisa para conseguir os teus orçamentos, seja os teus 10 orçamentos, um orçamento, 20 orçamentos, você precisa saber como que você consegue esses orçamentos. Então, você tem que escolher uma metodologia e aplicar essa metodologia e ajustar ela até conseguir, então, esses seus orçamentos para daí depois começar a ter as vendas e negociação com o cliente. O primeiro ponto é você conseguir anunciar ou divulgar a tua empresa de certa forma que você tem então essas solicitações de orçamentos e aí sim depois ter as vendas. Então, agora eu gostaria que você deixasse nos comentários aqui se você já tem ou ainda não tem uma estratégia para conseguir orçamentos, para que o cliente entre em contato com a tua empresa pedindo orçamento. Então, deixa embaixo o que você faz hoje para conseguir os teus orçamentos. Segundo ponto que eu quero falar aqui para você é qual produto vai trazer venda na tua empresa de serralheria. Como assim? Muitas pessoas às vezes acabam anunciando milhares de produtos diferentes dentro da empresa de serralheria. Não é errado anunciar vários produtos, porém você tem que entender a maneira de fazer, bem feita primeiro com alguns produtos ou um produto e posteriormente você replica a maneira de conseguir isso para outros produtos. Por quê? Às vezes, por exemplo, uma pessoa faz anúncio de grade, portão, janela, porta, lixeira, todos os produtos, porém acaba não conseguindo atender bem um ou outro, ou principalmente às vezes faz anúncios que não têm a mesma efetividade e não consegue às vezes ter o total controle para aquele produto que principalmente pode trazer vendas. E qual que é esse produto que pode trazer vendas? Isso aí vai depender do tamanho da tua empresa, vai depender do tamanho do teu conhecimento com serralheria, vai depender do teu conhecimento técnico. Por exemplo, uma empresa que está começando hoje, às vezes nunca teve conhecimento com serralheria, às vezes vamos supor que não tem ainda um CNPJ, está começando às vezes no fundo de quintal, num pequeno barracão, ou às vezes um pequeno espaço dentro da própria casa, dificilmente ela vai ter um CNPJ aberto, então ela provavelmente não vai conseguir fazer uma venda para uma construtora, onde talvez precise documentações específicas, nota fiscal, treinamento de colaboradores, então vai ser um pouco difícil para essa empresa que está começando lá no fundo de quintal atender esse tipo de empresa. Porém, talvez uma empresa que já esteja mais estruturada para atender esse tipo de cliente não consiga às vezes atender uma grade, um portão social, às vezes uma lixeira de uma pessoa que está ali, às vezes precisando para a casa dela. Então, são públicos diferentes para tamanho de serralheria diferente. Você precisa se identificar em qual tamanho você está. Mas acima de tudo isso, o que eu acho que é o mais importante na hora de escolher o teu primeiro produto a ser anunciado para começar a ter solicitações na tua empresa de serralheria? É escolher um produto que seja não um valor tão alto, também não um valor tão baixo, para que você consiga, vamos dizer assim, com o valor do investimento que você vai fazer anúncios na internet aí, no Google, para conseguir ter retorno financeiro com esse produto, ele consiga se pagar. Não adianta você às vezes gastar R$ 1.000 em anúncio para vender um produto de R$ 100 que você não vai ter esse retorno, né? Então, se você vai investir R$ 1.000, você tem que ter um produto de R$ 10.000 ou então vender a quantidade de R$ 10.000 para esse anúncio se pagar, né? Então, você precisa ter um produto equivalente ao valor que você está colocando em anúncios para conseguir fazer essas vendas. Lógico, você pode ter
mais de uma venda também, né? Não precisa ser apenas um produto de R$ 10.000 para pagar esse custo de investimento em anúncio de R$ 1.000. Você pode às vezes vender 10 produtos de R$ 1.000 ou assim por diante, fazendo qualquer multiplicação que você consiga pagar aí a conta. Mas o que é o principal aqui? É que você consiga entender um produto dentro da tua realidade, mas escolher sim esse produto, como por exemplo, poxa, uma empresa, e eu vou dar algumas opções, algumas dicas aqui, eu gostaria até que vocês deixassem um comentário, aí se vocês têm algumas outras ideias de produtos fáceis para quem principalmente está iniciando ou está tentando estabelecer um sistema de conseguir orçamentos para a empresa de serralheria. Mas eu vejo, por exemplo, produtos como portões deslizantes, aí um portão de abrir, um portão basculante, são produtos que podem sim trazer resultado para a empresa de serralheria. Anúncios como, por exemplo, guarda-corpos, corrimões, se você analisar aí, são produtos que você consegue ter um ticket um pouquinho maior, você consegue, dependendo da situação, até ter uma margem, por exemplo, em guarda-corpo e corrimões de BDI aí, que são benefícios da despesa indireta, que é da onde vai sobrar o lucro da empresa de serralheria aí. Então você consegue ter um retorno um pouquinho maior, por exemplo, em guarda-corpos e corrimões. Então, com esses produtos, eu acredito que você consegue ter resultado e você consegue ter aí, então, esse formato, essa metodologia para estruturar. Então você precisa escolher o produto, só tem que cuidar para não se emocionar e não, por exemplo, anunciar para grandes obras, grandes empresas, grandes construtoras, se você ainda não tem a capacidade de atender, e também você tem que escolher o produto que você consiga, vamos dizer assim, pagar a conta, que você consiga vender a quantidade necessária para que o teu anúncio faça sentido, beleza? Agora lá, vamos entender, né, um pouco mais sobre essa parte de produto, porque além do produto, a hora que você faz um anúncio na internet, você consegue escolher e você consegue determinar para quem você vai anunciar. Você vai ter um público específico, né? Então, você consegue, por exemplo, direcionar o seu anúncio para pessoas que têm mais interesse com arquitetura, às vezes mais interesse com engenharia, ou às vezes mais interesse com casa e jardim, por exemplo, pessoas que gostam de jardinagem. Então, você consegue fazer um direcionamento. Então, esse teu produto também tem que estar vinculado com o perfil do teu cliente. Você tem que entender um pouquinho do que é o perfil do teu cliente para você conseguir vir e otimizar esse teu anúncio dentro da internet. Beleza? Então a gente consegue a partir daí compreender qual que é o produto adequado para quem está começando ou para quem já tem uma serralheria ou para quem quer vender um produto de outra empresa de serralheria para fazer esse anúncio na internet. É escolher então apenas um produto inicialmente. Depois que você tiver estruturado e conseguindo ter solicitações de orçamento desse produto, você pode replicar para outros, mas a princípio um produto para você conseguir então ter essa estruturação do produto, da venda online através do anúncio e começar a receber então essas solicitações de orçamento para a tua empresa de serralheria. E por que eu estou falando isso? Eu hoje, dentro da minha empresa de serralheria, por mais que eu atenda mais clientes e eu tenha e venda mais produtos, hoje eu só faço anúncio de um produto e eu consigo ter, então, assim como eu falei no início desse vídeo, 10 orçamentos. Na verdade, eu tenho até mais, tá? Eu estou sendo bem otimista aqui, então é aproximadamente um orçamento por dia útil dentro da minha empresa de serralheria através dessa metodologia. Só para vocês entenderem, hoje a gente está no finalzinho, a gente está setembro, finalzinho de setembro, comecinho de outubro de 2020, a gente já teve mais de 500 orçamentos orçados dentro da nossa empresa de serralheria. Você sabe o que é mais de 500? É mais do que um orçamento por dia, mesmo se fosse trabalhar sábados e domingos. Então, mais de 500 orçamentos aí em torno de 9 meses de trabalho dentro da empresa de serralheria. Então, é muita coisa e, lógico, alguma parte disso daí vem através de anúncios que vem online e outra parte vem através de compras recorrentes de outros clientes, às vezes indicação de outros clientes, mas sim essa metodologia hoje para a gente consegue ter então 10 solicitações de orçamento por 10 dias
vamos dizer assim, um orçamento a cada dia útil aí dentro da empresa de serralheria, consegue ter esse resultado apenas com um produto. Então essa é a dica aí, a hora que você for escolher, pense nessas coisas. Então, quem que é o teu cliente? Como que você consegue atender esse cliente? Se você consegue atender esse cliente, e principalmente se você consegue ter, dentro desse produto, vender quantidade suficiente para ter essa margem de retorno. E como que você faz essa conta? É com testes, né? Como que você sabe quanto que você consegue vender investindo aquele valor? É com testes. Não vai começar com o maior valor do mundo, né? Você não vai pôr o maior investimento ali em anúncio até você começar a ter resultados. Você começa colocando devagar até conseguir ter resultados. Por exemplo, você pode colocar aí R$ 10 por dia, R$ 15 por dia, R$ 20 por dia de anúncio na tua empresa de serralheria até você começar a ter esses retornos de forma mais efetiva. Mas agora, Jonathan, como fazer isso? Como estruturar isso? É exatamente isso que eu quero falar agora com vocês, é exatamente isso que eu quero propor a vocês, esse desafio. Eu vou explicar o que é e como que é. Então, para isso, deixa eu só fazer o desafio para vocês aqui. Então, desafio 10 dias, 10 orçamentos. Primeiro, que são 10 dias? Eu estou considerando 10 dias úteis, ou seja, se você for analisar em dias corridos, são 15 dias corridos, mas 10 dias úteis, porque eu só trabalho na minha empresa de serralheria, a gente normalmente trabalha de segunda a sexta, então por isso eu estou falando 10 dias, tá? Para tentar otimizar, aí então 5 dias em uma semana e 5 dias na outra, 15 dias corridos, mais 10 dias. Então, esse aí é o primeiro passo, então vamos supor aí em 10 dias úteis que você consiga ter 10 solicitações de orçamento através do seu sistema comercial. E isso daí pode ser através do sistema que eu vou falar, ou pode ser através de outro sistema, como por exemplo, já tem outros vídeos que eu falo do networking profissional, que é como você consegue orçamentos e parceiros de negócio em reunião de negócio, ou reuniões de lazer até, quem sabe, ou então a prospecção ativa, como eu já falei nesse vídeo de hoje. Mas o que é o principal aqui? Você conseguir estruturar um sistema comercial que desse teu único produto, então que você vai fazer esse anúncio ou vai ir atrás do cliente buscando esse orçamento, que você consiga então ter 10, tá? Não é uma nem duas, é ter 10 solicitações de orçamento nesses 10 dias úteis na tua empresa de serralheria. E o que eu quero fazer nesse desafio? Eu quero propor para você que você faça isso, faça o teste hoje, a partir desse momento, a hora que você fizer, comece a contar no próximo dia útil e considere esses 10 dias úteis, então, e vá anotando e veja os resultados que você vai ter. Se você vai conseguir um orçamento, vai conseguir 5 orçamentos, 10 orçamentos ou 20 orçamentos nesses próximos 10 dias úteis, para que você consiga ter parâmetro e entender se vai dar certo isso ou não. Por quê? Deixa eu explicar essa metodologia que eu utilizo dentro da minha empresa para você conseguir entender. Primeiro de tudo, o que eu faço? Tem que ter um site da minha empresa de serralheria. Dentro desse site, o que a gente vai ter? Primeiro, a gente vai ter uma primeira página falando sobre a nossa empresa de serralheria, aonde que é, qual que é a localização, quais produtos a gente faz de maneira mais genérica. Então, por exemplo, a gente é uma empresa de serralheria que faz grade, portão, explica o que faz a empresa de serralheria, coloca quantos anos está no mercado, quais obras já atenderam, quais produtos já atenderam. Se você não atendeu nenhum produto, ainda coloca quais tipos de produtos e obras você normalmente gostaria de atender, né? Então você falou, a gente está à disposição para atender comércios, a gente está à disposição para atender lojas, a gente está à disposição para atender casas, a gente está à disposição para atender apartamentos. Então tudo isso você coloca na primeira página do teu site, só que não é nessa primeira página do teu site que você vai fazer o anúncio da tua empresa de serralheria. É numa segunda página onde você vai criar uma página específica para o produto que você vai escolher. Por exemplo, vamos escolher aqui portão basculante. E o que você vai ter nessa página desse portão basculante? Você vai pôr ali o título escrito bem grande, portão basculante. Você vai pôr algumas informações que você utiliza para vender no teu cliente, o que você falaria para o teu cliente explicando o que é um portão basculante, e você vai colocar no teu site. Então, o portão basculante é um tipo de portão onde você consegue otimizar o espaço, onde você não ocupa, como o portão deslizante corre para as laterais, você pode fazer ele subir e descer no sentido
vertical, né? Na verdade, o portão fica no horizontal, mas ele sobe no sentido vertical e você consegue ter proteção no produto, você consegue ter uma qualidade do produto e você vai descrever as características do teu produto, as vantagens e principalmente os benefícios do teu produto. Você vai pôr talvez algumas fotos ou desenhos desse produto. Caso você não tenha ainda fotos de produto que você já fez, você pode pesquisar. Existem sites onde você consegue, por exemplo, tem um site que se chama Canva. Esse site você consegue procurar. Existem sites como tem um outro que se chama Pinterest, que você pode procurar na internet algumas fotos de portões, quem sabe até pedir autorização para as pessoas que postam essas fotos para utilizar dentro do teu site aí, mas você consegue então captar na internet fotos e modelos para pôr dentro desse site, mas eu até não recomendo utilizar foto de outras pessoas sem autorização. Então, sempre que você for utilizar a foto de alguém que alguém tirou, peça autorização para essa pessoa para utilizar dentro do teu site, mas acima de tudo isso, você pode fazer um desenho desse teu produto, um desenho, às vezes no SketchUp, no computador, e colocar nessa página, descrevendo como é o teu produto e, acima de tudo, o que é o mais importante que você precisa ter nessa página é o descritivo ali com o local onde o cliente vai te encontrar. Você vai pôr o e-mail da tua empresa, você vai pôr o número do WhatsApp da tua empresa, se você tiver um número fixo, você vai pôr o número fixo, e dentro do site, eu até explico nesse vídeo onde eu falo como fazer um site ali 100% gratuito para a tua empresa de serralheria, você deixa um campo de formulário de solicitação de orçamento. Como assim? O cliente vai pôr o nome dele, um formulário mesmo que ele vai preencher no site da tua empresa de serralheria. Então ele vai pôr o nome dele, ele vai pôr talvez o endereço dele ou a cidade que ele vai precisar o produto. Você deixa uma caixa para ele descrever qual produto ele precisa ou o que ele precisa, deixar uma mensagem, às vezes medidas desse produto, e vai colocar ali solicitar orçamento, um botão de solicitar orçamento, onde o cliente vai entrar no teu site, vai ver esse descritivo do teu produto, vai ver a foto e vai então solicitar o orçamento para você. Esse é o primeiro passo. Então, ter esse site, então, com essa página, com esse teu produto, para que o cliente consiga entrar e chegar até você. Agora vem o ponto-chave, o ponto principal deste desafio aqui. Como fazer? Como que o cliente chega? Mesma coisa se você simplesmente abrir a porta da tua empresa de serralheria e não colocar uma placa, dificilmente alguém vai parar e vai entrar querendo comprar um produto seu. E o site é a mesma coisa. Se você só fizer um site, as pessoas não vão ir até ele de nada, de graça. Então, o que acontece? Como que você consegue fazer com que as pessoas vão até ele? É através de anúncio. Tá? Eu hoje, dentro da minha empresa de serralheria, utilizo a plataforma Google para trazer pessoas com anúncio para dentro da nossa empresa. E eu utilizo ela de duas formas. Primeira forma é através de pesquisa. Na hora que as pessoas pesquisam no Google, lá então, por exemplo, como esse produto, portão basculante Curitiba. Estou dando exemplo, não que seja esse o meu produto padrão que eu utilizo dentro da minha empresa de serralheria. Então, portão basculante Curitiba, a pessoa vai ver ali nos anúncios que vão aparecer, a minha empresa vai estar anunciada lá, então ele vai clicar nesse anúncio, vai ser direcionado ao site, vai ver que a gente faz esse produto, e daí ele vai ter ali algumas formas de solicitar orçamento. Ele vai ter o número do WhatsApp, e-mail e esse campo, então, de formulário de solicitação de orçamento ali, ele pode escolher qualquer uma dessas três formas para contatar a minha empresa de serralheria, e aí sim ele vai entrar em contato e a gente vai ter então uma solicitação de orçamento. Esse é o primeiro formato de anúncio no Google. Agora tem o segundo formato de anúncio no Google, que é através de display. Como assim display? Display, não sei se você já viu, quando você procura alguma vez alguma coisa no Google ou no Facebook, que parece que tem algumas empresas que perseguem você e ficam procurando você em alguns locais. É exatamente isso que é o anúncio display. Você consegue anunciar para pessoas em sites às vezes específicos que acabam procurando. Por exemplo, tem um site de arquitetura que fala sobre portões basculantes. Então o próprio Google vai direcionar o teu anúncio, ele vai deixar ali uma fotinho, talvez do teu produto,
com o descritivo que você vai fazer nesse anúncio. Por exemplo, você pode colocar ali, ó, clique aqui para solicitar o seu orçamento de basculante. Ou então, orçamento de basculante com preço atrativo na região de Curitiba. Ou vai colocar a tua cidade, né? Então você consegue formatar isso dentro desse teu anúncio. A pessoa vai clicar nessa foto dentro desses sites e vai ser direcionada então para o site da tua empresa serralheria ali, onde vai ter todas essas informações. E aí sim também ele vai solicitar orçamento. Então você tem aí essas duas formas de trazer pessoas para o site da tua empresa de serralheria, né, para a tua página do teu produto, e aí ela vai começar a solicitar para você. E essa é a metodologia onde eu encontro então 10 orçamentos em 10 dias úteis dentro da minha empresa de serralheria. Hoje, quanto que eu invisto na minha empresa de serralheria dentro do meu produto? Hoje eu estou investindo, no dia de hoje, em torno de R$ 1.500 mensais. Então você faz a conta aí em um ano, né? Quanto que dá? Você faz a conta em 2 anos, 3 anos. Porém, o que é o negócio? Há um ano atrás eu não investi esse valor, porque você não começa investindo um valor alto como esse. Eu acredito que tem empresas que devem investir muito mais, né? Eu conheço empresas que investem milhões em anúncios em Facebook, em Instagram, não empresas de serralheria, mas eu conheço empresas que investem milhões em anúncios online para trazer o cliente para essa página, onde vai fazer uma conversão ali, o cliente se tornar um lead. Eu chamo de lead quando o cliente deixa um contato dele para talvez a gente fazer um orçamento para ele. Então, dessa forma, existem pessoas que fazem isso e é possível começar, às vezes, com um valor menor, um valor para que você comece a compreender e principalmente entender a como fazer isso. E eu não tenho nenhum vídeo que fale e explique como fazer esses vídeos, esses anúncios no Google, como eu faço isso, mas é possível você encontrar na internet diversas pessoas que fazem isso sim. Tá? De forma gratuita no próprio YouTube explica como fazer. Pode colocar lá como fazer anúncio em pesquisa, ou então coloca lá como fazer anúncio em display no Google. Você vai encontrar essas duas formas e como direcionar para o teu site, e acima disso, não direcionar para a página principal, que é aquela do teu site que eu falei, mas sim para a página direta do produto, porque quando o cliente procurar aquele produto, ele vai ser direcionado direto para o produto, ele não tem que ficar procurando mais uma vez, e é através dessa metodologia então que eu consigo ter esses 10 orçamentos em 10 dias, e é aqui que eu quero fazer o desafio, porque eu sei que isso funciona para mim, para minha empresa de serralheria, porém eu quero saber como funciona para você, porque a gente sabe que existem realidades de serralheria diferente, existem realidades de cidades diferentes, né? Existem cidades com diversos tamanhos aí no país, cidades com 30 mil habitantes e cidades com 2 milhões de habitantes, como é o caso aqui de Curitiba e região metropolitana. Então, talvez aqui seja diferente para uma cidade menor, e é justamente isso que eu quero de você. Eu quero, independente da tua cidade, que você nos ajude a identificar se esse sistema funciona para você, aplicando exatamente dentro dessa metodologia que eu estou falando, ou então aplicando de outra forma, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, fazendo anúncio também, direcionando para a tua página, mas eu quero entender de você de que forma você consegue ter esses resultados, que você consegue ter, ao menos, eu gostaria de ver ao menos pessoas falando que conseguem então 10 orçamentos em 10 dias úteis para conseguir alavancar o negócio e principalmente estruturar. Eu acredito que é totalmente saudável uma empresa de serralheria que começa a ter esses resultados e ter esses 10 orçamentos em 10 dias úteis, ou seja, é praticamente aí um orçamento que a empresa de serralheria consegue fazer por dia útil, né? Isso você tem um volume grande já de orçamento, né? Se você pensar em talvez 200 dias no ano que você tem aí, você vai ter 200 orçamentos, então já tem um volume bom. Mas o que é o principal aqui? A gente conseguir identificar qual que é a realidade e como que você consegue fazer isso. Pensando lá, pessoas que estão começando, qual que é a sua estratégia, então, para conseguir alcançar? Se você acredita que consegue tentar implantar e aceita esse desafio aí de implantar, eu gostaria que você fizesse o seguinte: 10 orçamentos, 10 dias, ou 10 dias, 10 orçamentos, que você entrasse para esse desafio, que você no Instagram ou no Facebook postasse uma foto e colocasse ali 10 dias, 10 orçamentos, marcasse
o Segredo Serralheiro nas redes sociais ali, tanto no Facebook quanto no Instagram, para a gente saber se você aceitou o desafio, se você vai conseguir realizar esse desafio e principalmente se você conseguir, eu gostaria que você deixasse às vezes um descritivo, uma mensagem, mandasse uma mensagem para nós descrevendo o que você fez, de que forma você fez, para a gente conseguir entender e talvez até replicar isso para outras empresas de serralheria, seja através dessa metodologia que eu estou falando aqui para vocês, ou outra metodologia que você conseguiu, então, 10 orçamentos de serralheria em 10 dias. E é isso que eu gostaria de escutar de vocês através do desafio. Porém, o vídeo não acabou por aqui. Tem mais um tópico que eu quero falar com vocês antes de concluir esse vídeo. Desses 10 orçamentos, todos eles vão fechar com você? Você vai vender todos os 10 orçamentos da tua empresa de serralheria? O orçamento que você faz, você fecha? Quero dizer para vocês e deixar vocês bem tranquilo que a principal ideia desses 10 orçamentos, lógico, a gente quer, no final das contas, vender. Porém, principalmente analisando um sistema como esse, onde o cliente ainda não te conhece, onde você está passando o teu conhecimento, está passando a tua história de serralheria para o teu cliente, mas ele ainda não sabe quem é você, nunca comprou de você, talvez a venda não seja algo tão fácil assim. E isso tá tudo bem, porque o que é o negócio? A gente sempre pensa num ciclo de vendas, em um processo de médio e longo prazo, onde você, em algum momento, através desses 10 orçamentos que você começa a receber, você vai conseguir talvez vender de 10 para um cliente, talvez de 10 para 2 clientes, talvez de 10 você não vai vender para nenhum. Mas o que é a grande diferença aqui? O que vai diferenciar uma serralheria que quer estar em desenvolvimento, uma serralheria que talvez esteja começando e quer crescer, para uma serralheria talvez que esteja começando e não vai crescer? É ter a atitude de conseguir estabelecer um sistema comercial para que ele consiga replicar isso para mais produtos. A partir do momento que você tem um sistema onde entra 10 orçamentos e você não está fechando nenhum, o que você precisa fazer? Você precisa continuar estabelecendo um sistema aqui entre 10 orçamentos e tentar estruturar o teu sistema de atendimento, o teu sistema comercial para que você consiga ao menos de 10 fechar um orçamento. Depois que você já tem um sistema de 10 que você está conseguindo fechar um orçamento, o que você precisa fazer? Aumentar para 2 orçamentos fechados, 3 orçamentos fechados e assim por diante. Você vai conseguir fazer 10 e vender 10? Definitivamente não. Eu não acredito que é possível porque existem pessoas que vão entrar em contato com a tua empresa de serralheria, dessas 10 pessoas, desses 10 orçamentos, que às vezes eles não querem fazer naquele momento, só é às vezes uma especulação, que eles nem têm dinheiro para fazer, eles nem sabem quanto custa aquele produto. Às vezes tem pessoas que já têm um outro fornecedor de confiança e eles só querem ter uma ordem de grandeza para ver se o outro não está explorando ele, não está cobrando muito caro e vão acabar fechando com o outro. Mas sim, eu acredito que existe desses 10 uma possibilidade de você fechar aí em torno de 2, 3, até 4 orçamentos dentro desses 10. E aí que é a grande chave do negócio aqui que eu quero falar para vocês. Orçamento não fecha, não tem problema, porque você vai ter estruturado então um sistema onde constantemente entram orçamentos para a tua empresa de serralheria e principalmente você consegue fazer então 10 orçamentos, fechar um e daí depois tentar para fechar 2, fechar 3. E aí o que acontece? Quando você tiver num sistema onde você fecha 1, 2, 3, você consegue intensificar a quantia que você vai investindo em anúncios. Às vezes, dependendo da situação, você consegue, às vezes, em 10 dias, em vez de conseguir só 10 orçamentos, você conseguir 20, 30 orçamentos. Talvez você tenha que até contratar mais pessoas da área comercial para dar conta de atender todos esses orçamentos. Então aqui a grande sacada é, não se preocupe se você fizer os 10 orçamentos de primeira e não fechar os 10. Se você conseguir essas 10 solicitações e não fechar, o mais importante aqui é que você consiga entender essa tua estratégia comercial para que você consiga ter orçamentos entrando, ao menos um orçamento por dia durante 10 dias. Então, essa nossa estratégia, talvez ela não seja fácil de você conseguir compreender, não seja fácil de ser implantada, mas talvez não seja nem simples de ser implantada. Mas o que eu estou dizendo é que é possível ser implantada, é possível ajustar
essa estratégia, é possível implementar alguma outra estratégia que você pense. Mas, acima de tudo, o grande desafio aqui, e é o desafio que eu proponho para você, é que você consiga estabelecer 10 orçamentos em 10 dias úteis. Ou seja, a cada 15 dias na tua empresa de serralheria você consiga ao menos 10 orçamentos. Para quê? Para que você consiga, com o passar do tempo, então, às vezes de 0 vendas, sair para 1 venda, 2 vendas, 3 vendas, e assim por diante, que você consiga estruturar esse sistema comercial e fazer com que a tua empresa comece a ter, então, um sistema comercial organizado e que tenha orçamentos entrando. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso desafio. Se você topa, se você quer se diferenciar das demais empresas que às vezes ficam como barata tonta, correndo de um lado para o outro e procurando cliente onde às vezes não tem, procurando cliente às vezes onde não vai conseguir focar em ter uma estratégia definida, em uma forma de conquistar clientes. E eu vou dizer para você que essa é uma das estratégias que a gente utiliza dentro da nossa empresa para conquistar clientes, para conquistar orçamentos e não clientes. Então, o que é a ideia? Se você conseguir 10 orçamentos dessa forma, após isso você começa a vir incorporando demais estratégias e outras estratégias para ter mais resultado. Então, aí que vem a grande chave, o grande ponto-chave. Estrutura o teu sistema comercial e é isso que vai fazer a diferença na tua empresa de serralheria, talvez comparando ela com uma outra empresa que esteja também começando, que o teu cliente vai ligar e às vezes você não precisa ficar dependendo de uma venda, de um orçamento onde você tem um sistema onde mais orçamentos entram dentro da tua empresa de serralheria. Essa é a nossa proposta com esse vídeo aqui. Então, se você aceita esse desafio, 10 dias, 10 orçamentos, eu peço que você, primeiro, se você não segue ainda a gente nas redes sociais, @Segredo Serralheiro no Facebook e no Instagram, e nos procure lá, siga e faça um stories ou poste uma foto e coloque hashtag 10 dias, 10 orçamentos e nos marquem também @Segredo Serralheiro para a gente saber que você aceitou esse desafio e principalmente a hora que você conseguir estruturar um sistema, ou se hoje você é uma empresa de serralheria que já se preocupa com isso, já consegue estruturar esse sistema de 10 dias, 10 orçamentos, ao menos 10 dias, 10 orçamentos, mande uma mensagem para a gente, nos marque, e depois que você conseguir estruturar, mande uma mensagem direta para a gente, inbox ali, seja no Instagram, no Facebook, ou aqui no YouTube, ou até no nosso canal do Telegram, no Telegram diretamente para a gente ali, que a gente quer saber e quem sabe até contar a tua história algum dia que você viu esse vídeo, que você conseguiu ter esses 10 dias, 10 solicitações de orçamento na tua empresa de serralheria. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe um like, se inscreva e ative as notificações e, acima disso, se você conhece alguma outra pessoa que trabalha com serralheria, está começando, ou está há anos no mercado, ou é um vendedor de alguma empresa de serralheria e precisa ver isso, ou talvez precisa até aceitar e participar desse desafio, tem um botãozinho que é aqui compartilhar. Clique em compartilhar e manda para todos esses teus amigos aí que trabalham com serralheria para a gente conseguir difundir essa ideia de 10 dias, 10 orçamentos para mais pessoas e para que a gente consiga ter aí pessoas crescendo com serralheria, que é o nosso principal objetivo, fazer esse mundo de serralheria um mundo muito melhor. Obrigado por esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.